7 horas mais 36 minutos, 7h36. Muito bom dia para você, eu sou Alessandro Cunhasque, chegando nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 13 de junho de 2025. E a chuva parece que está vindo já, as nuvens lá no horizonte, né? A janela da emissora que a gente acompanha, né? Aqui a gente está vendo a imagem, para quem está no nosso Facebook Rádio Jornal São Miguel, da Farroupilha, né? Dá para ver as nuvens já vindo. Há pouco na janela de trás lá, na nossa cozinha, né? Observei que pega aquela região de Santa Rita, lá Cacique, né? Lá para frente. Também já umas nuvens escuras. A promessa é de chuva para o próximo sábado. Então a gente deixa um abraço forte a todos os produtores rurais que estão colhendo e acelerando a colheita do milho safrinha. Ainda hoje, na série AgroMais, a gente vai trazer no comecinho da noite um material especial de como está essa correria do produtor, como é esse perrengue. Bom, o mês de junho também, além da chuva, do frio e da colheita do milho safrinha, ele marca a campanha, já que junho a Violeta intensifica a luta contra a violência e preconceito contra a pessoa idosa. Sim, esse é um dos nossos problemas também da sociedade. E no Jornal da Manhã Entrevista eu vou conversar aqui com a coordenadora do CRES, a Gabriela Palmonari, e também com a coordenadora do Clube da Terceira Idade, Rosane Novak. Muito bom dia para vocês, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez. E dizer que a população idosa cada vez mais presente. Eu quero citar um exemplo aqui de uma experiência muito legal, mais uma vez que eu vivi. Sábado passado a gente esteve lá no ginásio Elcio Marcelino, na Copa Sicredi de vôlei da terceira idade, e presenciei toda essa energia, né? De que contagia, a gente sinceramente contagia. Infelizmente, nem todos têm essa oportunidade, tem essa condição de aproveitar a qualidade de vida. E eu gostaria que vocês comentassem sobre esse momento da terceira idade e principalmente, né, o que está acontecendo que em alguns pontos, em algumas situações, ainda o idoso não é respeitado. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Então, infelizmente, né, a violência, ela perpetua aí ao longo dos anos e diversos públicos, inclusive os idosos. Hoje a gente ainda encontra um número grande de idosos passando por situações de violência ou de negligência. A gente vê muito, tanto a violência psicológica, a física, a sexual, a financeira e também a negligência e abandono com os idosos. Então, essas campanhas de conscientização, elas vêm com a ideia da gente repassar que sim, essas questões acontecem, infelizmente ainda acontecem na nossa sociedade, e também repassar os canais de denúncia, né? Nós temos aí umas pesquisas de que a nossa população idosa vai aumentar muito, e a gente vai vendo esse impacto também, infelizmente, no âmbito da violência. Então é importante a gente trazer cada vez mais a conscientização do que fazer, do que é uma violência. Muitas vezes acredita que é só uma briga entre família e não percebe-se que aquilo é uma violência que está acontecendo. Às vezes empresta um dinheiro para o filho, faz um financiamento no nome por ter mais facilidade e tudo, e aquele filho acaba não pagando, ou aquele parente acaba não pagando. Isso também é uma violência financeira, que a gente chama, uma negligência de cuidados, é o que a gente mais vê com essa população. Então, é importante a gente estar conscientizando tanto a sociedade, que tem um papel fundamental na proteção do idoso, quanto também a própria pessoa idosa, para saber que aquilo está acontecendo com ela. Eu acho que o tio Paulo foi um grande exemplo, né, de como em alguns momentos a pessoa idosa era desrespeitada, né, e a fragilidade. Teve um caso também no Rio de Janeiro que foi chocante, que ele era aposentado da Marinha, ele tinha morrido já fazia uns 3 meses, e os filhos seguravam ele no quarto, né, o cadáver, para continuar recebendo a aposentadoria, para não dar baixa na morte, né? Então tem situações assim que são lamentáveis, né? Infelizmente, que alguns valores ficam à frente e a gente esquece, né? Eu acho que São Miguel do Iguaçu principalmente deve muito
a esse público, né? Essas pessoas que hoje são terceira idade, né? Porque se a cidade existe, né? Essas pessoas que fizeram acontecer, né? Há 50, 60 anos atrás. Então eu acho que teria que ter mais homenagens, mais reconhecimento. A gente está vendo esse trabalho no lazer e na área esportiva, que é muito legal. E a Rosane pode falar melhor ainda, né? Eu acho que nesse sentido de vivenciar todo esse momento e valorizar essa data, né? O Junho Violeta, que não seja apenas junho, né? Mas que possa ser todos os meses do ano, quando a gente fala de todas as campanhas, né? Esse reconhecimento que a gente vê que eu volto a lembrar aqui mas tem os outros eventos, né, com música e tudo que acontece, né, nas quintas-feiras, se eu não estou enganado, tem o bailinho, né? Tem o bailinho da terceira idade, é movimentadíssimo, né? E como a gente viu no vôlei, cara, é uma coisa assim que comove, que mexe com a gente, tanto entusiasmo. E a importância de valorizar essas pessoas, acho que é uma forma também, né, de valorizar. Então, bom dia a todos, bom dia, rádio ouvintes, né? Com certeza, que nem estava falando, né, sobre a terceira idade, que às vezes não é valorizada. As pessoas não param para pensar que também vão ficar idosos, né? Com certeza. E graças que se conseguir chegar à terceira idade, né? Então, aqui São Miguel é um município assim até privilegiado, né, por bastante política de trabalho com a pessoa idosa, né? Tem várias áreas, né? A Academia da Saúde, tem o centro de convivência lá, né? Perto do clube do vovô. Tem os clubes, né? 9 clubes de terceira idade com idosos que participam de bingo, de brincadeiras, de dança, passeios bastante. Então, integração de cidades que a gente faz entre clubes da região, né? Então, e esses clubes, a maioria não, a todos, né, praticamente, alguns dirigidos por pessoas com menos de 60 anos, né? Mas os idosos estão à frente de todos, a maioria dos clubes, né? E trazendo exemplo para as gerações que estão vindo, né? De como viver, porque às vezes a gente pessoas novas que vão nos nossos encontros, acham bonito, acham legal, como que eles são ativos, né? Então, procura, às vezes, eles mesmos, com a idade que estão, com as limitações, conseguem ainda bastante dar exemplo pra gente no dia a dia do nosso trabalho, né? E até só queria reforçar esses pontos que a Rosane está trazendo, que às vezes pode ter algumas pessoas na nossa sociedade que acreditam, mas por que o bailinho, por que tudo? Tudo isso, além de promover a qualidade de vida para o idoso, de manter ele ativo, né? Nossa, ajuda muito em questão de saúde física, saúde mental. A gente também fala de uma prevenção à violência. Esses lugares acabam sendo lugares de proteção para esse idoso. Se às vezes estiver acontecendo alguma situação de violência, de violação de direitos, esse é um lugar também de proteção para ele, ou para prevenir que isso aconteça, que vai manter ele informado. Então, esses ambientes, eles são extremamente importantes quando a gente também fala de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. E é muito fácil de explicar isso, não precisa, quem está se contrariando, né, com isso, né, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Hoje a gente vive num mundo onde eu brinco que existem várias tribos, tá? Que elas são divididas por faixa etárias e por gostos em comum. Vou pegar um exemplo do futebol, né? Quem gosta de futebol, então você cria uma relação e com aquele público você conversa sobre aquele assunto, que é o que você mais se identifica, então você não se sente deslocado. Agora imagina uma pessoa que começou a vida 60 anos atrás, 70 anos atrás, né? E tem que se adaptar num mundo desse que praticamente se identifica muito pouco, que faz muitas coisas por obrigação e perde muitas coisas boas que gostava de viver, porque a nova geração ela nem sabe que existiram determinadas coisas. Então assim, isso gera um desinteresse de assunto da própria pessoa, da
da terceira idade conversar com o mais jovem em algum momento e do contrário também, né? Menos ainda, né? Então, o clube da terceira idade é uma forma de socializar, né? E aí sim, trocar essas coisas em comuns, que é a mesma coisa que muita gente usa, vou jogar futebol na terça, não é pelo futebol. Eles vão no bailinho, não é pelo bailinho, né? O vôlei, se encontrar. Então, conta um pouco pra gente dessa rotina, Rosane, para as pessoas entenderem. Não, é muito importante porque, assim, o pessoal do centro, principalmente, também, e do interior também, né? Mas é lá uma vez por mês, em cada clube, né? E aqui é toda quinta. Então, semana que vem vai ter um feriado. Então, eles ficaram, assim, mas o feriado, né? O que a gente vai fazer na quinta-feira? Falei, vocês vão na igreja, gente. Falei, né? Mas eles adoram ir ali. Então, onde estava a casa cheia mesmo, nós estávamos com 280 idosos. Caramba. Bastante. E o clima estava gostoso, e conversar. Eu tenho muitos casos, assim, que dá para, né, colocar até, de idosos depressivos, que a gente conseguiu levar a força praticamente, né? Os filhos trazendo pra gente, uns até com Alzheimer, estão lá sentadinhos e escutando, né? Que também já participavam, mas que já estão com um probleminha, mas que gostam de continuar indo. Então, casos de depressão de idosos tem bastante, e a gente busca trazer eles para esses encontros, né? Porque, que nem tu falou, revive aquilo que eles viveram no passado, né? E talvez revivendo as lembranças boas, eles melhoram. E realmente, vários idosos que a gente teve casos ali, que participando ali da música, tem uns que a gente dança com eles, que eles falam assim, pelo menos essas 3 horas aqui eu esqueço os meus problemas, né? Então, a gente até, alguns com dificuldade em casa, talvez, ou solidão, alguma coisinha que não está bem, né? Ou a saúde, né, que também vai ficando mais debilitada, mas naquele momento ali, eu tenho idosos que chegam lá com a bengala, encosta a bengala e vai dançar. Então, é um momento bom, né? A gente vê que aquilo ali preenche a pessoa bastante com as músicas, com as conversas, né? De repente, uma boa conversa, né? Um conselho de um amigo na mesa. E tem outra coisa da nossa sociedade que se perdeu, né? Porque quando a gente se reunia para as refeições, a gente parava, né? Sim. Hoje a gente não para mais, né? Nem fim de dia, nem nenhum momento, né? Hoje, cada vez a gente chega mais tarde. A casa é quase ilustrativa. Então, para essas pessoas, você imagina, eu me lembro, né? Meu pai, né? Que toda vez que meu pai e minha mãe, então, tem os horários certinhos de tomar o chimarrão. Que é a parada para conversar, né? Aquele momento. Hoje isso não existe mais, né? Então, você imagina para essa pessoa. E outra coisa que impacta, né? Que eu falo isso para a gente começar a entender e refletir. Você está vivendo num contexto de 10, 12 pessoas numa família. Hoje uma família tem 3, se tiver, no máximo 4. Então, de novo, né? Isso tudo impacta, a pessoa sente, né? Sente tudo isso, essas mudanças de formato. Então é importante. Gente, hoje, qual que é a principal preocupação? Quando a gente fala de violência, para a gente especificar o que é a violência contra o idoso. Porque senão a gente acha que tem que espancar para ser considerado violência, mas não é bem isso, né? São coisas sutis do dia a dia que podem ser caracterizadas. Então, hoje, o que se entende o que se entende como violência? Violência é qualquer ato ou omissão contra determinada pessoa. Nesse caso, com a pessoa idosa. A gente vai ter a violência física, que é o espancar, é o bater, que é a mais visível, vamos dizer assim. Temos a violência psicológica, que é aquela que aos poucos vai se falando coisas, vai falando, por exemplo, você é um inútil, você não presta, como é que a palavra vai desvalorizando a pessoa através de palavras de uma forma consistente, né? Temos a violência verbal, que é falar para as outras pessoas, né, sobre aquela pessoa. Vamos ter a violência financeira, que aqui a gente fala sobre pegar os recursos financeiros dessa pessoa, se apropriar disso, se apropriar de documentos também. E também a violência sexual. A violência sexual seja de carícias que você não queira, seja realmente uma questão de estupro.
E vamos ter a negligência. A negligência, ela é o fato de você se omitir de fazer coisas básicas para aquela pessoa. Levar no médico, dar medicação, não fazer os cuidados, às vezes, de troca de fralda, de banho. Então, não levar ao médico, não levar a um lugar de convivência. E o abandono é o abandono total daquela pessoa, em que você deixa ela lá, abandona ela precisando de cuidados, precisando de uma assistência, e é isso. E como que a gente faz para denunciar? Quem que procura aqui em São Miguel do Iguaçu, num caso que a gente sabe, talvez seja o vizinho que saiba, ou propriamente o idoso, né, que tem essa capacidade de falar, eu tô cansado, preciso procurar ajuda, né? Nós temos como canal de denúncia anônima o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, né? Também temos o 181, que você pode ligar, ele é a nível federal e estadual. Você faz a sua denúncia e ele vai encaminhar para os órgãos competentes. Então, hoje a gente, no CREAS, por exemplo, que é um órgão de proteção, nós recebemos bastante denúncias por essa via. Porque geralmente a pessoa faz a denúncia, pode ser em caráter anônimo, até por isso que muita gente recorre a ela. Ela emite tanto para a delegacia quanto para o CREAS. Porque a delegacia investiga e o CREAS faz a proteção da pessoa, o atendimento. Em casos, a gente sempre pontua, em casos de emergência, de urgência, daquilo está acontecendo na hora, polícia militar, ou em casos que tem uma questão de saúde grave envolvida, o SAMU também. Uma questão que eu imagino que entra na cabeça principalmente da pessoa idosa, que talvez ela demore um pouco para tomar uma atitude nesse sentido, denunciar, no caso, sendo mais efetivo, fica sempre um receio para onde ir. Porque naquela convivência não vai conseguir mais, né? Tem alguma orientação nesse sentido? Nós sempre trabalhamos, o CREAS, ele tem a ideia da superação de violência sem o rompimento de vínculo. O que seria isso? Seria conseguir fazer com que aquela situação não aconteça mais, mas sem precisar ir para uma institucionalização, sem precisar ir para um lar de idosos. Tem muitos casos, tem casos que infelizmente isso não é possível, em que sim acaba se encaminhando para um lar de idosos com a concordância do idoso. O idoso tem que concordar ser acolhido. Então não é de forma involuntária ou num caráter de obrigatoriedade para o idoso. O idoso escolhe ir. Mas sempre é tentado, essa é a última das últimas alternativas, porque a gente sabe o quanto que a convivência familiar e comunitária é positiva para o idoso. Mesmo que não seja com aquela pessoa que estava cuidando, talvez com outro filho, com outra pessoa, de outra forma, aí a equipe sempre tenta pensar nesse viés, de a institucionalização ser a última das alternativas. Muito bem, 7 horas mais 54 minutos. Antes da gente encerrar, só estava olhando aqui a expectativa de vida do brasileiro, né, que vai subindo. O dado é em 2023, então a gente pode coletar dados ainda melhores mais para frente, né, no próximo censo, mas já é uma expectativa de vida que atingiu mais de 76 anos, né? Superando inclusive o nível da pandemia, segundo o IBGE. O detalhe é que a mulher naturalmente vive mais, quase 80 anos, né? Um número assim impressionante, e o homem passa dos 73 anos, tá ali, começou agora a passar dos 73 anos na expectativa de vida, né? E só para a gente ter uma noção, né? O número geral, superando 76 anos, em 2022 a expectativa era de 75 anos e meio de vida, ou seja, praticamente aumentou um ano, né? De 2023 para 2024 a expectativa de vida subiu pelo menos mais um ano, né? E a tendência é cada vez mais essa expectativa aumentar, o que significa que vamos ter cada vez mais idosos. Então esse assunto aqui, ele vai se tornar recorrente, a gente vai ter que começar, e eu acho que muita gente já entendeu isso, está vendo um segmento muito bom financeiro, porque a terceira idade ela traz oportunidades para quem tem essa visão, né? Hoje a gente vê eles viajando, se divertindo, então turismo, é muito legal tudo isso, né? Então a gente está vendo
essas condições, e as políticas públicas elas precisam ser cada vez mais intensificadas, e principalmente, além de política, não pode ser só lei, né? A gente tem que ter a consciência também, né? Botar a mão na consciência, ter um pouco de respeito com aqueles que abriram um caminho para a gente ter a qualidade de vida que temos hoje. Quero agradecer aqui a presença da Rosane Novak, que ela é a coordenadora dos clubes da terceira idade, e também com a coordenadora do CRES, que é a Gabriela Palmunari, mais uma vez com a gente aqui. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, à frente cada uma em setores diferentes, mas juntos também por uma mesma virtude, né? Conferência, né? Muito obrigado ouvintes também. E também deixar um recado, né, para os idosos nos escutando: busquem estar ativos, busquem cuidar da sua saúde, tanto física quanto mental. Busquem estar em espaços de socialização, que isso tudo com certeza é uma prevenção muito grande, tanto de doenças, como também uma prevenção à violência. Eu quero agradecer essa oportunidade, Cunhasco, que a gente estar aqui, né, por mais esse momento, de colocar a importância, né, do respeito para com o idoso. A gente teve a conferência faz poucos dias, foi presença bastante grande de idosos procurando deixar o seu legado na conferência, né, sobre as propostas, tudo que eles gostariam. Então, agradecer sobre a presença deles também neste momento que estiveram. E procurem-nos, né, nós aqui da terceira idade, com os bailinhos, tem pessoal da Academia da Saúde, tem o Centro de Convivência, né, tem bastante trabalho sendo feito, o CRES, na parte de denúncia e tal, né? Só que a gente precisa que eles venham, né? De repente, dê uma cutucada nos filhos aí para procurar aqueles que estão afastados, né? Então, muitos idosos não têm coragem de vir, né, até a gente, mas que liguem, dê um oi, né, para a gente procurar e ir atrás, mas procurem vir, que é muito importante, é muito bom e é gratificante também para a gente, com um bom trabalho, né? Fantástico. Daí acontecem as coisas boas, né? 7h58, vocês podem ficar à vontade, eu vou virar direto para o esporte, viu, Luiz? Vamos trazer as informações de ontem do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Série A. Ontem tivemos a rodada